Boa noite, gente. Ah, feliz demais com esse convite, feliz demais com essa celebração desse encontro, né, pensando, enfim, partindo desse propósito de vida, né? A gente vive um momento de transição mesmo, né? A gente buscando novas perspectivas, um olhar novo, um olhar mais regenerativo, mais humano, né? Num nível de relações onde o paradigma passa a ser o do cuidado, né? Bom, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas andanças, né? Eu coloquei ali caminhos de transição, justamente porque eu sou de Sergipe, né? Pelo sotaque vocês já devem estar avaliando. Eu sou de Sergipe, cresci lá, né? E vivi até os 14 anos e tive a oportunidade de ir para a cidade, estudar, fiz universidade, me formei em antropologia e fui atuar na Amazônia, Pará, Maranhão, né? Trabalhando com comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, buscando co-criar soluções para que essas comunidades tenham o máximo de autonomia, né, de governança, sendo que a realidade é de um isolamento político, né, um isolamento muito intenso. Então, eles basicamente têm tudo o que precisa de recurso, de conhecimento, e o que precisava era dialogar e buscar em conjunto essas soluções, né. Então trabalhei com instituições públicas, privadas, né, com o terceiro setor, e também a partir do próprio, movimento do encontro mesmo com essas comunidades, a gente conseguiu, gerar uma condição, de uma transformação social includente, né, numa inclusão produtiva, nos diversos aspectos, né. Então, o que eu entendi, assim, né, nessa caminhada, que tinha alguns fatores chaves, assim, que desencadeava processos de exclusão, né, que principalmente na região do Nordeste, né, com o turismo, né, o Nordeste com toda a sua beleza, né, com todo o seu encanto, com a natureza exuberante, chamou a atenção no turismo, com sua grande vocação, só que esse turismo não considerou muito bem as populações que viviam nesses locais, né. A agricultura, né, a gente nas nossas caminhadas, a gente entendia que as comunidades que atuavam com a agricultura eram muito organizadas, muito cuidadosas, muito acolhedoras, então eu entendi que também a agricultura era uma ferramenta de transformação e que precisava ser ou mantida ou resgatada a partir dessas comunidades. Então foi uma outra base que eu resolvi me dedicar e utilizar isso como ferramenta para criar essas condições, né. Depois de andar em alguns estados do país, eu voltei para Sergipe. Eu disse: "Ah, eu quero vamos lá, voltar em casa, conversar com mamãe e a gente criar, né, uma condição". Eu conhecia bem o contexto, a linguagem, tudo que as necessidades também, né, e daí eu fui para Sergipe, escolhi 2 lugares para trabalhar, que eram os 2 extremos do estado, eram as 2 cidades com o menor IDH, né, eram comunidades que tinham um histórico de exclusão muito forte, né, enfim, tinham ainda um processo arcaico político que, limitava bastante essa autonomia e esse poder de relações e decisões da comunidade. Então eu fui justamente me alocar nesses 2 ambientes, nesse tempo eu era pesquisador, cientista, né, e tinha já uma ideia de gestão, projetos, captação, né, então, eu vi que não podia fazer isso sozinho, chamei uma turma, né, abri essa possibilidade das pessoas se agregarem enfim, exercitar, essa organização das ideias a partir de projetos, dessa articulação com as comunidades, com as lideranças, e aí criamos o Laboratório de Tecnologias Sociais, né, o LabTech. No LabTech tinha vários parceiros, né, universidade, empresas, né, e a gente fazia rodadas de elaboração desses projetos, chamava as lideranças das comunidades, chamava todo mundo: "Vamos lá, vamos escrever, né, que a gente precisa colocar essas ideias no papel". Era uma fase que o fomento estava muito intenso, a gente conseguia viabilizar os projetos desde que fosse, né, feito de forma cuidadosa. Então a gente conseguiu, em pouco tempo, desenvolver mais de 30 projetos e praticamente todos foram aprovados. Então imagine, Sergipe, menor estado do país, e em 2013, por aí, foi o estado que mais teve projetos aprovados no Brasil, né, fruto dessa organização, desse grupo, dessas pessoas que se engajaram e criaram essa condição desses projetos, né. Então foram vários projetos em várias ramificações, vários temas,
né, e o projeto que eu me engajei, assim, né, depois que a gente atuou nesses 2 municípios, a gente conseguiu criar uma condição bem interessante, tanto em relação ao turismo, né, como também à agricultura e outras, né, fontes também, né, diversificando a renda dessas populações. O projeto Aratu foi um projeto que eu, de certa forma, tive uma atenção especial, né, por conta desse cenário do turismo no Nordeste, né, isso mexeu muito comigo, e nesse meu retorno eu entendi que esses lugares que tinham uma grande vocação para o turismo, elas precisavam estar realmente preparadas ou pelo menos sabendo o que poderia acontecer, né. O turismo, ele chega às vezes de surpresa nas comunidades e as comunidades não estão preparadas, não sabem nem o que é o turismo e como isso vai acontecer. E aí fica vulnerável, simplesmente a comunidade, perde, de certa forma, aquela identidade, né, perde aquela ideia do conjunto, da comunidade unida, né, e acaba saindo, né, em conta dos desejos e os crescimentos desenvolvimentista, né, e acaba criando vários conflitos, né, exclusão, uma série de aspectos que incomodou bastante a gente lá. Então a gente criou esse projeto, o projeto Aratu, né, o projeto Aratu Turismo Base Comunitária. A gente teve a Petrobras como parceira durante 3 anos, e o projeto até hoje está lá, aberto, vocês quando quiserem visitar, eu vou falar um pouquinho mais dele. Mas o que motivou foi isso, gente, era uma forma, na realidade o turismo, eu brincava assim que o turismo era um pretexto para a gente organizar a casa, né, eu lembrava da minha mãe quando ela recebia visitantes, que ela tinha que estar tudo bem arrumadinho, né. Então o turismo, né, a comunidade quando ela percebe que ela vai receber outras pessoas, ela se organiza, né, ela arruma as coisas, já começa a ter uma outra ideia do que é lixo, do que é resíduo, né, enfim, de toda, enfim, toda a organização da comunidade para receber essas pessoas, né. Então, eu entendi que era uma ferramenta que poderia estar gerando essa condição de cuidado com o ambiente, e funcionou. Então a gente foi co-criamos esse projeto, né, pensamos ele juntos, a gente pensou tudo que a gente precisava para a cadeia produtiva, no sentido de embarcação, estrutura para tinha pessoas que não tinham condição de ter um restaurante, né, ou ter um barco, então a gente criava esses grupos e formava esses grupos de empreendedorismo social. Eu bom, então a gente criou essa condição, né, de cooperação para que a gente, né, conseguiu criar esse projeto, viabilizá-lo, e ele gerou uma condição muito interessante na comunidade, porque, as pessoas passaram a entender, né, o seu papel no sentido de cuidado com o local. Essa foto aqui é lá, né, na ilha, a Ilha Mendiçá, que fica no litoral de Sergipe. Foram 2 projetos, né, 2 ilhas vizinhas, o projeto Aratu, de turismo de base comunitária, e o projeto Frutos da Ilha, que era um projeto de saneamento ecológico, captação de água da chuva, né, e a gente criou esse intercâmbio, a gente fazia as comunidades se visitarem, conversar, entender que os problemas eram os mesmos e precisavam buscar soluções conjuntas para criar essa condição, né. Então a gente, utilizou dessa ferramenta do turismo de base comunitária e também da agroecologia, porque a comunidade reclamava que não tinha, assim, não entendia a abundância que eles tinham. Então a gente chegava, visitava quintal por quintal e dizia: "Nossa, você tem muita coisa aqui, então vamos juntar tudo isso, colocar na roda e a gente vê o quanto de abundância a gente tem, e que se plantando tudo dá", né. E acabou que a agricultura acabou sendo a principal ferramenta, assim, né, porque aí a gente começou a plantar agrofloresta em tudo que era canto lá, e as pessoas chegavam lá para fazer turismo e comiam uma paçoquinha, comiam tomavam um néctar de manga, né, enfim, né, começava a ver aquele jardim, né, agroflorestal no entorno das casas, esse pertencimento, né, esse entusiasmo da comunidade com aquilo que ela tinha de maior riqueza, né, que era a sua abundância de relações e de frutos mesmo, né. Então foi lá na ilha que eu tive contato com um senhor chamado Tupinambá. Eu quando voltei da Amazônia, eu entendi que a agricultura era a chave, assim, que eu precisava entender, só que eu apesar de ter crescido numa família, de agricultura, né, enfim, com base na agricultura, eu precisava, reinventar a agricultura, né, buscar uma agricultura que fosse interessante de fato para aquelas pessoas, para os jovens,
que fosse uma agricultura inteligente e uma agricultura que fosse além da agricultura, não só o fato de produzir alimento, mas regenerar as relações, regenerar o solo, né, regenerar toda aquela condição, né, que já tinham se perdido ali. Então a agricultura foi, né, ganhando esse novo enfoque, né, e a gente trabalhou nesse sentido da agrofloresta, da agricultura sintrópica, que é uma agricultura regenerativa, que trabalha a partir da ciência e da observação, né, e aí a gente começou a desenvolver um senso de cooperação muito interessante, né. Eu trabalhei durante esse período em Sergipe, a gente formou a rede Seu Tupi, de agrofloresta, foram mais de 300 famílias envolvidas, a gente conseguiu avançar bastante, fornecendo alimentos saudáveis para a cidade, para restaurantes de comida natural, clínicas de reabilitação, então a gente conseguiu criar realmente uma condição de abundância em muito pouco tempo, né. Então, a família, né, entendia que aquilo ali fazia um grande sentido para ela e ela se engajava e a gente conseguiu, avançar muito rápido nisso, né. Daí, esse projeto acabou ficando muito conhecido, né, o projeto Aratu, ele teve um reconhecimento, que a gente não esperava, assim, né, enfim, diversos países, instituições e pelo próprio Brasil, assim, né. Então, eu comecei a ter convites para poder estar compartilhando desses conhecimentos, né, da agricultura, da permacultura, né, como a gente utilizou, né, essas técnicas de saneamento ecológico, essas coisas, a gente foi, criando essa condição de multiplicar em outras regiões do país. E hoje eu moro na Ecovila Clareando, aqui em Piracaia, aqui em São Paulo, né, e tenho circulado o Brasil e outros países, multiplicando um pouco desses conhecimentos. Então, a agrofloresta, gente, é uma técnica de fazer agricultura onde a gente trabalha com biodiversidade, onde a gente regenera o solo, onde a gente entende que a floresta não é uma paisagem, a floresta é um organismo vivo, onde tudo interage, tudo coopera, né, para a evolução do todo, e que nós temos um papel essencial nisso. Nós seres humanos, evoluímos num contexto de abundância, num ambiente abundante. Nós somos da fase da floresta onde tem os frutos, sabe? Seres complexos, organismos complexos, né? A gente, enfim, tem uma condição de fazer com que o todo evolua mais rápido, né? A gente hoje se alimenta de plantas que foram evoluídas a partir dessa seleção natural de algumas pessoas, passando de geração para geração, e criou essa condição de abundância que a gente tem, né? Então, a gente precisa continuar fazendo esse papel, né? E isso nos dá o prazer interno de estar pertencendo a um grande organismo, a uma grande casa que é a nossa terra, né? Então, a agricultura sintrópica, a agrofloresta nos trouxe uma nova perspectiva de lidar com os recursos naturais, de lidar com o meio ambiente, lidar com as relações, a gente utilizar da dinâmica de uma comunidade, de uma floresta, né? Que é uma comunidade, né? Você tem ali indivíduos de diversas espécies, enfim, que está interagindo ali como para o todo. Então, essa lógica a gente precisa trazer para nossas comunidades, seja urbana, seja rural, é trazer essa dinâmica de cooperação, de amor incondicional, de prazer interno, né? Então, a gente foi compartilhando isso pelo Brasil, né? A agrofloresta tem uma dinâmica, né, parecida, né? A gente cria, de acordo com o bioma do local, com a condição, o ecossistema, a gente cria algo parecido e gera uma condição de regeneração e, ao mesmo tempo, alta produtividade, né? Então, a gente utiliza os mesmos mecanismos de uma floresta, onde tem lá as madeirinhas rente ao chão, a cobertura do solo para evitar a evapotranspiração, né? A gente cria uma condição onde a gente consegue, numa área, digamos, de 1 hectare, produzir 5 vezes mais do que a agricultura convencional, porque a gente consegue adensar as plantas, estratificá-las, ou seja, criar espaço para que todas sejam integradas naquele ambiente e trabalhar com biodiversidade, mínimo manejo, mínima intervenção, porque a gente trabalha com ciclos naturais. A gente não trabalha colocando aquilo que a gente quer. A gente trabalha a partir de uma leitura do ambiente, né, e utilizando desses ciclos para que tudo flua de uma forma natural e a gente consegue os nossos resultados a partir disso, né. Então, aqui, essa foto foi lá na Ecovila Clareando, onde eu moro. A gente
faz mutirões regulares, cursos regulares. Hoje é uma das minhas salas de aula, moro lá, minha casa, a gente faz curso lá no quintal, a Carla fez um curso lá no quintal lá de casa, né, e a gente implanta essas agroflorestas, e uma das coisas que mais me chamaram a atenção, a comunidade criou uma nova condição de relação após esses mutirões de agrofloresta, né? Aquele sentido de cooperação, de todo mundo junto, né? do encontro, das risadas, da troca. Isso fez a gente se sentir realmente em uma comunidade de verdade. E isso tem sido uma das coisas mais fantásticas na minha vida hoje, né? Viver em uma comunidade onde todo mundo tem esse senso de cuidado, de autonomia, de produção, né? De se alimentar de alimento vivo, né? Você colher ali no quintal, né? E colocar na mesa, isso, enfim, faz toda a diferença e a gente se sente muito bem com isso, né? Então, lá na Ecovila Clareando, a gente tem feito esses trabalhos regulares e hoje a gente recebe também muita gente lá que vai visitar a experiência tanto de agrofloresta quanto de bioconstrução, saneamento. Então, a Ecovila Clareando hoje é uma das referências internacionais em sustentabilidade. É uma ecovila que tem 18 anos, né? Mora muita gente lá que se dedicou para criar uma condição muito legal. Então, são tecnologias muito inteligentes, de baixo gasto energético, né? Enfim, que cumpre, de certa forma, com soluções fantásticas, né? Bom, daí a gente utiliza do conceito da agrofloresta junto com a permacultura e cria uma nova forma de design, né? Então, a gente utiliza um design mais orgânico e com as ciclagens integrada, por exemplo, né? Essa foto também lá na Ecovila Clareando é de uma casa que a gente fez um trabalho. Hoje, essa casa foi premiada, né, no Sangobem e outros prêmios. A gente criou todos os princípios da agrofloresta numa área pequena, né? Então, a gente colocou madeira, que é a estabilidade, né? Ou seja, depois de 3, 5 meses, você levanta essa madeira, você vai ver que o solo está todo poroso, está entrando água, está entrando nutriente, tem vida embaixo dessa madeira. Já levantaram a madeirinha, que vira aquele monte de bichinho? Gente, isso é fantástico. Significa que o solo está vivo, não é que a ciclagem de nutrientes está acontecendo. Então, na agrofloresta, o principal insumo externo é o nosso conhecimento. A gente não precisa de adubo, não precisa estar utilizando maquinário pesado, não precisa disso. A gente cria uma condição de input inicial para que o organismo funcione e a gente não, né, funciona direitinho, né? Então, é a mesma coisa. Se a gente só cria uma condição saudável para aquele ambiente, a gente consegue avançar bastante. Então, a gente utiliza dessa técnica para, por exemplo, aqui vocês estão vendo a instalação de algumas tubulações, né? Ou seja, ciclando a água, que é resíduo da casa, que passa por um sistema de filtragem de plantas, e essa água vai irrigar a horta, né? A gente tem aqui, né, essa foto ficou um pouquinho curtinha, mas a gente instalou aqui um biodigestor, onde todo o resíduo da casa vai para lá e gera gás que volta para a cozinha, e esse resíduo, não é, os peixes se alimentam e as plantas filtram, e no final das contas tem 100%, não é, das impurezas filtradas. Não é? A gente tem aqui um banheiro seco, não é, onde a gente não utiliza da água para dar descarga, não há desperdício, simplesmente, né, tem um sistema de autocompostagem, onde todas as bactérias, todos os, enfim, os organismos acabam sendo eliminados pelo próprio calor, né, de 80 graus, que é feito dentro da câmara de compostagem, né? Então, a gente acaba entendendo que a água não é um problema, a água é solução. Dentro de um ambiente que tem declividade, se a gente conduzir essa água dentro do terreno, a gente vai ter um ambiente muito mais vivo, né? Esgoto se trata, a gente não pode retornar simplesmente uma água suja para o meio ambiente, né? Isso é desequilíbrio. Se a gente consome, a gente tem o mínimo que fazer é fazer que esse ciclo ele seja fechado, né? Que ele possa voltar, né, com pelo menos 90, 100% das impurezas, né, resolvidas. Daí a gente também, né, tem trabalhado a agrofloresta em larga escala. Então, esses trabalhos eu tenho circulado, eu tenho visto essa grande crise aí da agricultura convencional, de grãos, né, enfim, a monocultura que tem um custo altíssimo e praticamente não há produtividade
que dê um retorno para essas pessoas. No Brasil ainda é possível por conta de subsídios, uma série de fatores, mas aqui essa foto foi lá na Argentina, né, em Esperança, Santa Fé, que é uma região que tem uma grande tradição em agricultura, né, de larga escala, e eu fui convidado. Tenho feito outros trabalhos em outras regiões da Argentina, mas essa especificamente fui convidado por fazendeiros que estavam desesperançosos. Eles tinham muita terra, muito maquinário, tinham tido um histórico. A Revolução Verde chegou um pouquinho antes na Argentina do que no Brasil, né? Então lá eles produziam muito nos anos 70, nos anos 80, 90, e hoje eles perderam solo, perderam, enfim, toda a condição para essa produtividade e também subsídio, toda essa coisa. Então eles estão buscando solução para poder manter, não é, de certa forma, uma produtividade, enfim, aquilo que eles desenvolviam nessas regiões, mas de uma forma mais inteligente, não é, de uma forma menos impactante, de uma forma produtiva. E quando a gente fala em transição, não é, transição agroflorestal, agroecológica, a gente não fala que vai ser uma forma radical e que a gente não, que tudo que você está fazendo é errado. Enfim, a gente acolhe porque isso foi construído lento e também é lento para poder se desfazer, né? Então a gente busca conversar com eles, né, no sentido da gente criar uma condição de transição. Ele planta trigo, continua plantando trigo, mas entre o trigo você planta árvores de valor comercial, você planta frutas, você planta outras culturas anuais, e daí você está sempre colhendo. Você tem um alto rendimento por área e você está regenerando aquele solo. Você não está colocando agroquímico. Na agrofloresta, a gente trabalha com biodiversidade. Então, uma planta cuida da outra. Né? Se o solo está saudável, as plantas estão saudáveis e a gente também fica saudável. Né? Então, se a gente cria essa condição, a gente pode sim ter alimento para todo mundo, a gente pode ter muita abundância. Né? A gente tem que sair desse paradigma da escassez. Né? A gente está num planeta extremamente abundante, temos muita água, né? Temos muita coisa boa, e a gente, né, fica, de certa forma, nessa ideia de que está faltando tudo, mas não está. A gente tem tudo o que a gente precisa, a gente só precisa olhar, observar e saber como conduzir isso. Né? Então, foi bem interessante, né, essa vivência, essas vivências que eu tenho tido na Argentina. A gente está criando projetos piloto. Na Argentina, essa abertura está sendo bem forte, então os próprios fazendeiros, os filhos estão convidando para criar essa condição, e no Brasil também, diversos pecuaristas, diversos, né, o pessoal do agrobusiness aí está chamando, buscando essas soluções. Nem tanto, né, os antigos, né, que às vezes estão lá doentes, mas ali no orgulho e, né, segura um pouco essa mudança. Né? Mas os filhos, né, enfim, essas novas gerações que estão herdando essas propriedades enormes, todo esse maquinário, toda essa estrutura, né, eles estão abertos justamente a essa possibilidade de estar criando uma nova forma de utilizar o seu território. Né? Então, a gente tem apoiado bastante aqui no Brasil, em diversas regiões, alguns projetos. Não só sou eu que trabalho com isso no Brasil, tem muita gente boa, né, e a gente tem apoiado bastante isso. Bom, a agrofloresta, né, foi digamos, a principal ferramenta, e hoje eu trabalho bastante com a agrofloresta, só que ela é muito recente, não é? Ou seja, tem uns 10 anos por aí que começou a ter uma dinâmica de agricultura, não é? E também, não é, de replicação, ou seja, tornou-se compreensível a partir de princípios e de processos. Mas, para isso, a gente incorporou outras formas de conhecimento, de planejamento holístico, né, de planejamento sistêmico, como a própria permacultura. Né? Eu me deparei com a necessidade de trabalhar com permacultura ainda na ilha, porque, imagine, né, o turismo vai aumentando, você consome mais água, gera mais resíduo, né, e aí mais esgoto, e mais água negra. Então, a gente buscou soluções para criar essa condição de saneamento, né, para que, quando houvesse essa maior frequência de pessoas, o ambiente esteja preparado para poder ciclar esses resíduos. Né? Então, foi a partir daí. Só que a permacultura ela abrange diversas técnicas e metodologias de planejamento. Né? Tem aqui os princípios éticos, né?
aquilo que eu estava falando da mudança de paradigma, né, da dominação para o cuidado, né, cuidar da terra, né, cuidar das pessoas, cuidar do futuro, ou seja, partilhar os excedentes. Então, a gente, quando fala de permacultura, né, a gente fala de uma cultura permanente, de uma cultura que a gente agora conserva os recursos naturais para que o futuro seja assegurado. E a gente vai um pouco mais além, a gente não tem só que conservar os recursos naturais. Nosso papel é fazer com que esses recursos cresçam, né, em qualidade, né, em quantidade consolidada de vida. Então, o nosso papel é simplesmente dinamizar com a nossa inteligência, né, utilizar de dinâmicas que possam multiplicar, porque o princípio da natureza é de abundância. Né? O milho, né? Uma espiga de milho, de uma semente só, ela tem 750 sementes. Então, todas as árvores, toda a natureza, o seu código é de abundância. Né? O ser humano tem que seguir isso, senão o ser humano se torna um câncer, né? Que, em alguns casos, já está. Né? Bom, então a gente tem esses princípios éticos, né? E os princípios também de planejamento. Aqui são alguns, a gente tem essa questão do observe e interaja. Uma das coisas que mais me encantaram na permacultura e na agrofloresta foi desenvolver uma inteligência que está sendo muito abafada nos últimos anos, que é a inteligência intuitiva, nossa capacidade de decidir junto com o ambiente, da gente fazer a leitura, não é? E entender todos os fatores ali e decidir em conjunto, não é? Não colocar, não é, nosso sentido de dominação, né, o nosso desejo no ambiente, mas não partir de uma lógica apenas, não é? Mas buscar essa inteligência múltipla, integrando essa inteligência intuitiva, nossa capacidade realmente de intuir, não é, aquilo que realmente vai fazer um sentido para aquele ambiente. Então, essa capacidade de observar e interagir um dos principais princípios, né, desse planejamento, desse pensamento sistêmico. No sentido de captar, né, e armazenar energia, a gente está aí na era do petróleo, né, um consumo altíssimo, caro, de um recurso não renovável, que é uma reserva da Terra, né, e gerando esse desequilíbrio, né, na atmosfera. Enfim, a gente está vendo aí diversos impactos, mudanças climáticas, uma série de fatores, justamente porque a matriz energética ela é monocultiva também, né? Ou seja, tem a monocultura e também tem essa dependência de uma matriz só, que parte também desse princípio de monopólio. Né? Então, a gente tem, enfim, que diversificar nossas fontes de energia. A gente tem muito recurso para poder também estar captando. Então, na minha casa, eu tenho água das três águas. Eu tenho água da fonte, a água da nascente, que é uma água nobre. Eu tenho a água da chuva, que eu capto, né, a partir do telhado e lanço para uma cisterna de ferrocimento, que dali eu já dou outro uso para aquela água, para irrigação, para os banheiros. Aí eu tenho a água que eu consumo na casa, que ela precisa ser reciclada, então ela vai para sistemas onde ela é ciclada e volta para o mesmo ambiente, então tudo é ciclado. Então a gente capta, armazena a água, a energia, todos os elementos que entram e saem, a gente precisa otimizá-los. Né? E obter rendimento, isso que a gente está falando da agrofloresta, não é? Não existe essa coisa da monocultura, é uma loucura, gente. Já está comprovado desde a época do café, né? Que o Brasil produzia 16 mil toneladas de café e o mundo consumia 14 mil toneladas, ou seja, né? Produzia muito de uma coisa só e corria esse risco de uma hora nada dar. Então, a gente trabalhar com biodiversidade, né? A gente consegue ter segurança alimentar, né, segurança nutricional. Então, é muito importante que a gente diversifique e obtenha esse rendimento. O rendimento não é produzir muito de uma coisa só, né? É produzir e sempre ter. Né? Então, esses são alguns princípios. Né? A gente fala bastante desses princípios nos cursos. Né? Essa aqui é uma imagem do curso de PDC, que é um curso de formação em permacultura, que é o design em permacultura. A pessoa, para se formar em permacultura, precisa passar por um curso de pelo menos 80 horas e estudar todos esses métodos de design para poder estar tomando decisões viáveis, né, nesses planejamentos. Então, hoje, o Brasil tem vários permacultores, eu sempre falo, gente, vai construir, vai fazer alguma coisa, chama um permacultor,
sabe? Se você não tem ideia de como começar, chama um permacultor que ele vai fazer a leitura do ambiente, vai criar uma condição de decisões, né, contemplando esses ciclos naturais, contemplando, né, uma série de fatores que, às vezes, na construção convencional ou na ocupação convencional, isso não é considerado. Né? E aqui é um espaço que isso aconteceu. Né? O Voador Brasil, aqui em Atibaia, eu cheguei há 2 anos atrás, era um lugar que tinha acabado de receber uma multa ambiental e estava naquele processo assim do que fazer, e a gente falou um pouco sobre permacultura, sobre as possibilidades de estar utilizando dessa metodologia, e a gente conseguiu, de certa forma, criar uma condição. Hoje o Voador é uma referência, assim, né, faz grandes eventos com a Google, com outras empresas, né, sendo que a estrutura é mínima, é um hotel pop-up, né, um hotel de barracas, com todo o serviço de uma hotelaria, né, nessas barracas. É um ambiente que tem todos os ciclos, né, de água, de saneamento, que acabou não só funcionando como para cumprir a função de resolver essa questão dos ciclos, né, dos resíduos, mas também com uma função ecopedagógica. Então, as escolas, universidades, enfim, frequentam o Voador para entender esse circuito e poder estar multiplicando isso. Né? Então, só para fechar aqui, a Neca está vindo aqui conversar com a gente também. Não é? A gente fez essas iniciativas em forma de rede. Então, a gente tem aqui a Universo da Floresta, que a gente criou há alguns anos, e hoje ela representa diversas iniciativas que atuam com formação em permacultura. Né? A MEPS, que agora está sendo aqui lançada, né, e que pretende, de certa forma, trazer essas soluções também para outros ambientes, outros contextos, outras demandas. Né, o Agrofloresta SP, com a nossa querida Aline, que tem sido um movimento de engajamento aqui muito interessante em São Paulo. Eu acabei de fazer um curso no último final de semana para mais de 50 pessoas, numa praça pública aqui de São Paulo. Né? E aqui minha página para quem quiser estar seguindo. Neca, querida, vem aqui conversar com a gente um pouquinho, todo mundo querendo te ver.